Você nunca criou um projeto no Power BI? Você nunca sequer abriu o Power BI e visualizou uma tela como essa que está aqui na minha frente? Se este é o seu caso, você está no local adequado. Nesta aula, eu vou te ensinar passo a passo como desenvolver este projeto aqui no Power BI em pouco mais de 1 hora. Nós vamos pegar uma base de dados que está aqui na minha frente, eu vou te explicar, te detalhar sobre ela, e nós vamos transformar essa base de dados em um relatório como este aqui no Power BI. Interativo, onde eu posso selecionar aqui, por exemplo, um determinado estado e automaticamente as informações se modificam, ou mesmo um determinado cliente, analisar a evolução de receitas ao longo dos meses, cruzando inclusive com uma linha de média, analisar o desempenho dos colaboradores, o desempenho dos produtos, dentre outras informações. O Power BI é a principal ferramenta da Microsoft para visualização de dados. E é uma ferramenta que cada vez mais vem ganhando espaço no mercado de trabalho. Afinal de contas, todas as empresas estão pautadas por dados. Então é fundamental que você saiba trabalhar de forma adequada com essa ferramenta. Além do próprio projeto que nós vamos desenvolver nessa aula, eu vou deixar na descrição do vídeo um material complementar, que vai te levar até essa tela, onde você terá outras 6 aulinhas de 5 minutos em média, para que você entenda outros fundamentos da ferramenta, para que você possa ter mais segurança ao trabalhar com ela. Inclusive, nessas aulas complementares, você terá acesso a um botão com o material de prática da aula que a gente vai ver hoje, ou seja, deste primeiro projeto aqui dentro do Power BI, ok? Então não se esqueça de clicar na descrição do vídeo para poder acessar esse conteúdo e baixar o material para que você possa praticar em conjunto comigo. Professor, mas eu não sei nem baixar o Power BI, eu não tenho acesso ao Power BI no meu computador. Não tem problema. Na descrição desse vídeo que eu estou te mostrando, também tem uma aulinha de 5 minutinhos te ensinando a baixar e instalar o Power BI de forma 100% gratuita. Então, hoje, neste vídeo que você está aqui comigo, nós vamos desenvolver este projeto aqui. Mas eu deixei conteúdos complementares te ensinando a baixar o Power BI, te ensinando um pouquinho sobre o porquê de utilizar o Power BI nas empresas, qual que é a importância, como que funciona, etapas de projeto, compartilhamento de relatórios e também conta gratuita para você compartilhar os seus projetos. Combinado? A partir de agora, então, nós iremos começar o desenvolvimento do nosso projeto passo a passo, mão na massa, na prática. Bora lá! Sempre que a gente vai começar um novo projeto, nós temos uma determinada situação que vai dar origem, que vai motivar o desenvolvimento daquele projeto. No nosso caso de hoje, a gente vai trabalhar sempre dessa forma ao longo do treinamento, nós iremos trabalhar com situações problemas em várias áreas. E como eu disse, o mais importante é entender a estrutura, a lógica, os conceitos e as aplicações da forma que a gente vai fazer aqui para que você possa aplicar em qualquer contexto. Então, o nosso ponto de hoje é o seguinte. Nós temos uma determinada necessidade de analisar vendas de uma empresa. Então, para isso, nós recebemos uma base de dados de vendas do ano de 2020 de uma empresa que vende equipamentos eletrônicos para alguns grandes clientes corporativos. Nós temos como desafio analisar essa base de dados e construir um relatório que será capaz de responder a essas perguntas aqui. Qual a receita obtida por vendedor? Qual a receita obtida por mês? Qual a quantidade de itens vendidos de cada um dos produtos? Qual a receita, quantidade total de pedidos, quantidade total de itens vendidos e receita média por pedido? Então temos aqui algumas necessidades. E, além disso, o gerente da empresa informou que gostaria de ter essas informações segmentadas por estado e por cliente. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? No final das contas, nós teremos este projeto aqui desenvolvido, que eu posso colocar tanto no tema claro quanto no tema escuro. Nós vamos poder ali, inclusive, alterar depois, vou te mostrar sobre o desenvolvimento de templates, de plano de fundo, nas mais variadas formas, tá? Então, vamos lá. Este é o nosso gabarito, é onde nós queremos chegar. Eu tenho aqui uma análise que me traz receita total, receita média por pedido, total de pedidos, total de itens vendidos, evolução das receitas por mês, receitas por colaborador, itens vendidos por produto. E observe que eu posso filtrar por um determinado estado, eu posso filtrar por um determinado cliente,
Ou mesmo eu posso clicar sobre um determinado gráfico e também realizar uma análise segmentada de acordo com aquilo que eu estou desejando. Então, tendo como referência o nosso gabarito, ou seja, onde nós queremos chegar, nós vamos começar agora o desenvolvimento. Nós temos a nossa situação problema, então nós já sabemos um pouquinho daquilo que a gente quer desenvolver. Só que a gente ainda não abriu nossa base de dados. Então, vou abrir aqui a minha base de dados, que, mais uma vez, também está disponível para vocês, tá? Essa base de dados eu trouxe aqui no Excel, por ser uma ferramenta mais comum. Mas, na verdade, você não precisa saber nada de Excel para aprender Power BI. Você nem precisaria ter aberto o Excel aqui. É só para exemplificar uma fonte de dados, que poderia ser diversas outras. Mas qual que é a primeira ação, o primeiro passo que nós precisamos fazer quando vamos desenvolver o projeto? O primeiro é entender qual é a nossa demanda. Beleza, já entendi a minha demanda. O segundo passo é, entendendo essa demanda, eu começo a analisar os dados que eu tenho disponível. Isso se chama de análise exploratória. Então, eu vou olhar aqui para a minha fonte de dados, para a minha base de dados e vou entender qual é a estrutura dessa base de dados. Na aula de hoje nós só temos uma, mas vamos ter situações com mais de uma base de dados. E entendendo essa base de dados, a gente começa a construção. Mas observe que essa é uma base de dados de vendas, onde eu tenho uma coluna para identificar um código de venda, eu tenho a data que aquela venda foi realizada, quem foi o representante, que a gente tem aqui informações tanto do código quanto do nome daquele representante, de qual regional que eu estou me referindo, qual é a identificação do produto, o nome do produto, o valor unitário, a quantidade vendida naquele pedido, que me dá aqui depois um valor total de vendas. Então, eu vendi, por exemplo, naquele primeiro pedido, vários celulares modelo 3. Quantos? 21. Eles custavam R$ 1.800. Eu tive uma receita naquele pedido de R$ 37.800. Eu tenho ali também o nome do cliente, a cidade e o estado. E provavelmente você, batendo o olho, já percebeu até algumas inconsistências. Por exemplo, o estado, eu tenho aqui várias siglas, e quando é Minas Gerais, ao invés da sigla, eu tenho ali Minas. Então, nós vamos entender que é importante, inclusive, tratar os nossos dados, para que eles tenham ali uma estrutura adequada para que as análises possam ser realizadas da forma correta. Então, passo 2, após entender a nossa demanda, é entender as nossas fontes de dados, fazendo para isso uma análise exploratória, passando aqui, olhando para cada uma dessas colunas, entendendo cada uma dessas situações. No seu dia a dia profissional, da mesma forma, você tem que desenvolver um projeto em qualquer área, olha para os dados que estão disponíveis para entender se ali estão os insumos necessários, ou seja, os dados necessários que você precisa para desenvolver aquele projeto, ok? Eu vou te dar um presente hoje no final da aula de hoje, muito legal, para que você possa se guiar e desenvolver projetos em qualquer área, com um guia de referência de perguntas. Mas temos aqui uma base que tem ali registros de venda, onde cada linha é o registro de um pedido, que um vendedor fez uma venda de um determinado produto para um determinado cliente. Esse cliente está aqui numa determinada cidade e estado. Então, tem aqui um resuminho, linha por linha. Show de bola? Essa base de dados e com essa necessidade de análise, dará resultado final a este projeto aqui. Ok? E professor, como que eu baixo o Power BI para poder começar? O processo de download e instalação do Power BI, e o Power BI Desktop é uma ferramenta gratuita, é muito simples. Você vai entrar no Google, pesquisar por Power BI Download, vai clicar aqui no primeiro ou no segundo link e vai cair nessa telinha. Selecionou o idioma, clicou em baixar, avança até concluir. Professor, mas se eu tiver dificuldade em baixar o Power BI, como que eu faço? Lá no seu material, eu coloquei um PDF extra. Deixa eu abrir aqui para você ver. Este PDF extra, chamado aqui de aulas extras, traz links para conteúdos adicionais que vão te falar um pouco mais sobre a estrutura, funcionamento, menus do Power BI, etapas de projetos e também vai te falar sobre como baixar e instalar o Power BI passo a passo. Ok? Mas é um processo bem simples, é só clicar, avançar até concluir.
Recomendo que, se você ainda não assistiu a essas aulas extras, você faça isso depois, para que você tenha uma visão mais aprofundada sobre a estrutura lógica da ferramenta. Isso vai facilitar a sua compreensão. Se algum de vocês já assistiu, deixa um comentário aí para a gente também, mas foram ali algumas aulinhas de 5, 6 minutinhos para explicar algumas coisas adicionais e facilitar o seu aprendizado. Se a pessoa não assistiu ainda, não tem problema, continua aqui acompanhando comigo que você vai conseguir compreender. Agora nós vamos colocar de fato a mão na massa, desenvolvendo este primeiro projeto. Para melhorar aqui a sua visualização, eu vou trocar a tela do meu computador, vou modificar para que a tela do Power BI fique expandida e vou ficar aqui no cantinho da tela. Então me confirme se você vai continuar me vendo e me ouvindo direitinho. Deixa eu trocar aqui. Beleza, pessoal, agora que a gente já tem um panorama geral aqui do Power BI, nós vamos começar a desenvolver o nosso primeiro projeto prático aqui na ferramenta de uma maneira bem passo a passo, bem didática, para que você possa compreender e, é claro, conseguir aplicar dentro do seu contexto. Eu fiz até uma enquete pré-curso perguntando ali qual era o nível dos inscritos e coloquei essa enquete aqui também na nossa live, e eu vejo que a maioria de vocês está ali num nível inicial. Então, o nosso conteúdo, pode ter certeza que ele vai se adequar para você que está aí começando na ferramenta, e mesmo para você que já tem um certo conhecimento, eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa interessante aqui. Combinado? Agora é hora então de colocar a mão na massa. Então, aqui é o nosso gabarito, ou seja, aonde a gente quer chegar para que a gente possa responder àquela nossa situação-problema da nossa análise de vendas. Para a gente poder começar a mão na massa, eu vou abrir um novo arquivo do Power BI em branco e aí vamos começar a construção do projeto. Beleza? Abri o Power BI, ele caiu nessa primeira tela, que é a tela inicial. Eu simplesmente vou clicar aqui em novo para iniciar o meu novo projeto. O meu gabarito, que é o local aonde a gente quer chegar, eu vou até arrastar aqui para o lado, para que a gente possa ter o foco aqui agora na construção do projeto do zero. A primeira etapa que a gente precisa fazer quando a gente está construindo um relatório aqui no Power BI é a nossa conexão a uma fonte de dados, que pode ser um arquivo de Excel, pode ser um banco de dados, pode ser um arquivo de texto, dentre outras informações. Quando eu clico aqui em obter dados de outra fonte, o Power BI me mostra o tanto de fontes diferentes que ele consegue se conectar. Então, independente de onde estão os seus dados, você terá um processo muito similar de tratamento, carregamento desses dados, realização das análises para a construção do seu dashboard, ok? Neste nosso primeiro projeto, nosso arquivo, a nossa base de dados, está aqui no arquivo do formato do Excel, porque ele é comum para quase todo mundo. Professor, então eu preciso saber Excel para aprender Power BI? Não, você nem precisa abrir esse arquivo no Excel. Eu só abri aqui para demonstrar a base de dados, mas todo o processo nós faremos dentro do Power BI. Então vou clicar aqui em importar dados do Excel e ele pede para eu indicar qual é o meu arquivo da minha fonte de dados. E eu tenho um arquivo disponibilizado aí para vocês também, chamado de base de dados. Selecionei esse arquivo. O Power BI, neste momento, realizou uma conexão a esta fonte de dados. E ele me mostra que essa conexão foi realizada em um arquivo chamado de base de dados, e dentro dele existe uma planilha chamada de tabela de vendas. Eu vou marcar essa planilha, afinal de contas, eu quero carregá-la para dentro do Power BI. E aí ele me mostra uma pré-visualização de como que os meus dados estão neste arquivo. E eu tenho duas opções que eu posso utilizar. A primeira se chama carregar e a segunda se chama transformar. Me fale qual você acha que é a opção mais indicada aqui para o nosso caso. Deixa eu ver o que vocês vão mandando aí no chat. Mas eu tenho certeza que você já deve estar pensando o seguinte: provavelmente eu vou precisar clicar em transformar para analisar se os meus dados estão adequados. Porque se eu carregasse, eles simplesmente seriam colocados na ferramenta da forma como eles estão na minha fonte de dados. Então, em 99% dos casos, você vai clicar em transformar para que você analise os seus dados dentro do Power BI e realize algum tratamento, alguma melhoria de acordo com aquilo que for necessário. Professor, eu tenho certeza que meus dados já estão perfeitos.
Ainda assim, recomendo clicar em transformar só para você ver se a estrutura foi carregada certinha para a ferramenta. Então, vou clicar aqui em transformar dados e automaticamente aqueles dados que estavam no Excel foram carregados aqui para dentro do Power BI. Vou dar até um zoom aqui para facilitar a nossa visualização desses dados, mas vamos lá. Eu tenho aqui agora uma tabelinha que foi carregada, que é a tabelinha de vendas. Foi carregada para onde? Para dentro do Power BI em um componente chamado de Power Query. Então, o Power Query é um componente do Power BI que vai permitir com que a gente faça conexão às fontes de dados e tratamento desses dados. O que é um tratamento? É uma correção de um dado que está incorreto, é a remoção de um dado que é desnecessário, depende, é claro, da sua situação problema. Eu já vejo aqui, por exemplo, que ele carregou uma coluna que está em branco, uma coluna vazia, que eu não preciso dela. Muito provavelmente porque lá na minha fonte de dados de origem, eu tenho aqui uma coluna A que está em branco. E ele trouxe ela aqui para mim, só que eu não preciso. Os meus dados estão ali da coluna B em diante. Então, eu vou começar agora o meu processo de tratamento. O que é interessante? Que você analise toda essa estrutura na busca de melhorias, de tratamentos para deixar os seus dados adequados. Os dados adequados é o que vão permitir a sua análise adequada, o seu dashboard de valor, ok? Então, a primeira coisa que eu já vou fazer aqui, essa coluna 1, ela não tem nada. Eu posso remover. Concorda comigo? Então, vamos clicar com o botão direito sobre ela e vamos clicar em remover a coluna. Pronto. Olha só. Cliquei em remover e automaticamente a coluna não está mais no meu Power BI. Professor, quando você removeu essa coluna, automaticamente você também removeu ela lá do Excel? Não. Isso é um ponto importante, tá? Eu carreguei os dados para dentro do Power BI. E os tratamentos que eu faço aqui no Power BI ficam restritos ao próprio Power BI. Eu não modifico a fonte. Isso é maravilhoso, pois dessa forma você não corre o risco de avacalhar a fonte de dados, de comprometer um banco de dados da empresa. Então você trata os dados todos dentro do Power BI e ele consegue automatizar esse processo de forma que, se novos dados forem inseridos, automaticamente ele consegue tratar com todas as etapas que você definir. Nós vamos fazer isso aqui passo a passo ao longo do curso. Então, olha só. Removi uma coluna. Professor, se eu tiver removido errado, como é que eu volto? Tem Ctrl Z? Não, não tem Ctrl Z. Tem uma situação melhor ainda. Quando eu removi uma coluna, aqui do meu lado direito, ele criou uma etapa chamada coluna removida. Então, qualquer ação que eu faço no Power Query, ele gera uma etapa identificando aquela ação que eu fiz. De modo que, se eu não quiser mais aquela ação, clico aqui no xizinho e automaticamente ela voltou, ok? Então, vou mandar remover de novo. Botão direito, remover. Você vai ver que o passo a passo aqui de tratamento dentro do Power Query é muito simples e muito interessante. Inclusive, o Power Query é uma ferramenta que existe dentro do Excel, para quem é utilizador aí do Excel e que às vezes nunca ouviu falar sobre isso. Show? Então, removemos aqui uma primeira coluna. Professor, e essas outras etapas que estão aí acima, que já apareceram automaticamente, que eu não vi você fazendo nada? Quando eu mandei o Power BI se conectar a uma fonte de dados, automaticamente ele gerou algumas etapas que são padronizadas. Quando eu clico sobre uma etapa, ele mostra o que ele fez naquela etapa. Por exemplo, na etapa fonte, o Power BI automaticamente se conectou a um arquivo chamado tabela de vendas. Na etapa navegação, ele detectou quais eram os dados que estavam dentro dessa tabela de vendas. Tudo isso de forma automática, ele vai fazer isso para qualquer tipo de arquivo, tá? Depois, ele detectou um negócio interessante. Observe, na etapa navegação, os meus cabeçalhos eles não ficaram detectados nas posições corretas, que seria aqui na identificação da coluna. Eles ficaram como primeira linha de dados. Então, automaticamente, o Power BI conseguiu perceber o seguinte, ó, tem um negócio estranho. Você tem, por exemplo, uma coluna que tem várias datas e, de repente, tem um texto nela. Você tem uma coluna que tem ali vários nomes de representantes, de repente tem um nome que está fugindo ali um pouquinho do padrão. Então, ele entendeu de maneira automática que essa primeira linha, na verdade, é o cabeçalho da minha tabela.
Não é assim? Se eu olho a minha fonte de dados, a primeira linha, ela não é uma linha de dados, é o cabeçalho da minha estrutura. Então, automaticamente, ao entender isso, ele promoveu a primeira linha como cabeçalho, nessa etapa chamada aqui de cabeçalhos promovidos. E depois, automaticamente, ele foi fazendo uma varredura nos meus dados e identificando qual era o tipo. Ele detectou, por exemplo, que nessa coluna existia uma informação que é do tipo data. Quando eu clico com o botão direito, eu vejo que ele já está do tipo data. Quando eu olho aqui no próprio cabeçalho, o calendáriozinho é o tipo data. Eu tenho 1, 2, 3, que é um tipo numérico. Eu tenho ABC, que é um tipo texto. Então, automaticamente, essas 4 etapas iniciais, ele fez sozinho, sem eu precisar realizar nenhuma ação, já trazendo um pré-tratamento aqui de dados. Ok? E agora, a ação que eu fiz foi a remoção de uma coluna. Perfeito? Me fale se está legal. E aí, o que você tem que fazer agora? Olhe para as suas colunas em busca de coisas que estão ali estranhas. Por exemplo, passando aqui para o meu lado direito, lá na minha coluna nome do cliente, eu tenho um negócio que está fugindo um pouco do padrão. Shoptime está com S o quê? Maiúsculo. Carrefour está com o C maiúsculo também. Ricardo Eletro também, só que a Amazon, por exemplo, está com um Azinho. O Kabum também está com K minúsculo, apesar de ser difícil ver o K maiúsculo e minúsculo, né? Mas ele está aqui com K minúsculo. Então agora eu posso usar algumas das diversas ferramentas de tratamento de dados do Power Query, vamos passando e evoluindo ao longo do curso, para poder corrigir. E para a gente poder corrigir o nome dos nossos clientes aqui dentro dessa coluna, eu vou selecionar essa coluna e, na sequência, eu tenho aqui opções de uma guia chamada de transformar. Quando eu faço uma ação numa guia transformar, eu estou fazendo a ação na própria coluna. Quando eu faço uma ação na guia adicionar coluna, eu estou criando uma coluna extra, ok? A gente vai ver essa diferença na prática. Mas aqui eu preciso criar uma coluna extra com o nome correto do cliente? Não. Eu posso corrigir a própria coluna existente. Então, eu simplesmente, ao selecionar essa coluna, vejo que existe um grupo de opções chamado formato. Cliquei sobre ele. E aí eu tenho várias coisas que eu posso fazer para corrigir o formato. Por exemplo, colocar cada palavra em maiúscula. Automaticamente, olha que legal, os nomes dos meus clientes já estão com as iniciais em maiúsculo. Chique demais? Beleza? Olha a molezinha que foi para fazer isso. 2 cliques. Transformar dados, formato. Simples. Observando outras colunas, eu tenho aqui também uma certa inconsistência no estado do cliente. Por quê? Porque os estados aqui, em geral, eles estão com sigla. E aí, no Minas Gerais, o bendito foi lá e colocou Minas. Não foi nem Minas Gerais, colocou Minas. Beleza. E aí, o que eu vou fazer? Deixar todo mundo com a sigla e o Minas ali escrito dessa forma, sem padrão? Não. Vamos corrigir. Então, eu vou substituir esse valor Minas pelo quê? MG. Como que eu posso fazer? Posso clicar com o botão direito sobre ele, substituir valores. Automaticamente, ele já me mostra aqui, ó, o que você está procurando? Estou localizando o valor Minas. E eu vou substituir pelo quê? MG. Ok. Agora, os estados estão todos aqui com iniciais corretos. Beleza? Então, a gente passou aqui rapidamente, só para você ter essa introdução agora, sobre o Power Query para podermos tratar os nossos dados. Tem tratamentos aqui relacionados a texto, data, hora, criação ali de novas colunas, remoção de colunas, enfim. São várias coisas interessantes e ao longo do curso a gente vai evoluindo. Nesse primeiro momento, a gente já fez, acredito eu, o que era necessário. Se lá na hora da nossa análise a gente perceber que teve algum dado inconsistente, a gente pode voltar aqui de novo e tratar? Pode. Então não quer dizer que você acabou a etapa agora, que você não pode voltar nela depois. Você tem total flexibilidade. Combinado? Entendendo que tudo que eu fiz está ok, vou clicar aqui agora em fechar e aplicar. Enquanto isso, deixa eu tomar uma água.
Beleza, vocês vão ver que eu bebo bastante água aí ao longo da nossa aula. Vamos lá. Agora, olha só. Os meus dados já estão carregados aqui do lado direito, ok? Então, essa visão que está aqui na sua frente agora é a forma como o Power BI vem ao ser instalado com as suas opções ali, padrões de menu. E existe até uma forma de personalizar esses menus aqui do lado direito, que eu vou mostrar ao longo do curso. Tem até uma aulinha extra que eu deixei disponível na descrição do vídeo sobre isso, mas neste primeiro momento vamos trabalhar com a ferramenta da forma como ela vem e depois a gente faz algumas personalizações. Se você achar interessante as personalizações, você usa, se não, você usa também na forma padrão. Legal? O importante é você ter esse entendimento. Então, olha só, agora eu tenho os meus dados dentro do Power BI. Eu tenho esse primeiro menu, que é o meu menu de relatório. No meu segundo menu, eu tenho o meu menu de dados. E aí eu vejo que aqueles dados já foram carregados para dentro do Power BI e eles foram carregados para dentro do Power BI já padronizados. Então, o estado do cliente já está aqui MG. Não está lá igual era antigamente Minas. Então, já trouxe os dados da forma correta. E eu tenho aqui também o meu modelo de dados, que neste caso é bem simples, é apenas uma tabela. Mas agora vamos começar a construção dos nossos gráficos e aí você vai ver a magia do Power BI, de acordo, é claro, com a nossa situação problema. Então, olha só. O meu primeiro objetivo é descobrir qual a receita obtida por vendedor. Beleza. Como que a gente pode fazer isso? Aqui do lado direito eu tenho as visualizações, que são os meus gráficos, que eu também localizo clicando em inserir. Eu posso clicar em novo visual, ok? Beleza, voltei aqui. Para a gente poder inserir um determinado gráfico, um determinado visual, o primeiro ponto é entender aquilo que a gente quer representar. Antes até de representar a situação que é a receita obtida por vendedor, eu quero mostrar um negócio que vai facilitar para vocês. Aqui dentro das visualizações, existe um gráfico chamado de cartão, que é esse 1, 2, 3 aqui pequenininho. Vou clicar sobre ele. Esse gráfico vai facilitar para a gente entender o todo aqui da nossa estrutura. Como assim, professor? Se liga. Cliquei sobre o gráfico e aí eu deixei ele posicionado aqui na parte superior. O que eu preciso fazer agora? Inserir um campo de valores dentro deste visual, deste gráfico. E aí, quando eu observo a minha tabela de vendas, vou clicar aqui na setinha, eu vejo que existem várias colunas dentro da minha base de dados. O que eu quero fazer com este visual aqui agora? Eu quero trazer um valor único que me mostra a receita total da minha empresa. Basicamente, é falar para o Power BI o seguinte: você vai pegar essa coluna chamada valor total da venda e vai somar todas as linhas. Somando todos os valores totais de cada venda, eu sei qual foi a receita total da minha empresa como um todo. Concorda? Então, automaticamente, o Power BI consegue fazer isso para mim. Na aula de hoje, a gente vai fazer todos os nossos visuais, gráficos e dashboard sem precisar criar nenhuma função, nenhuma fórmula. Nas aulas seguintes, a gente vai evoluindo, criando funções e etc., para que você entenda as possibilidades da ferramenta. Mas observe que aqui do meu lado direito, eu tenho aquele campo chamado valor total venda. E eu quero trazer, neste momento, a receita total da minha empresa, que é exatamente a soma de todos os valores dessa coluna. Então, eu simplesmente vou pegar essa coluna e vou arrastar aqui para dentro de campos. Ao fazer isso, ele identificou que a soma de todos os valores totais de venda, que é a minha receita total, chegou aqui na casa dos 178 milhões. Ok? A gente pode personalizar esse número. Observe que ele trouxe um valor abreviado, o que é comum. Afinal de contas, quando você tem grandes valores, não tem muito sentido eu falar: a receita foi 179.844.322,11. Não existe, a gente faz ali uma abreviação dos números grandes. E aqui ele fez a mesma coisa, mas eu vou te mostrar como personalizar. Quando eu estou selecionado num determinado visual, eu tenho aqui do lado direito, no meiozinho, na verdade,
uma opção de formatação deste visual, deste gráfico. E aí eu tenho várias opções possíveis, nós vamos passando sobre ela. Por exemplo, eu tenho um grupo de opções chamado de valor do balão, ok? O valor do balão está mostrando que essa fonte está com o tamanho 45, ela está na cor preta e etc. Então eu posso personalizar. Por exemplo, eu vou diminuir um pouquinho para o tamanho 25. Ok, diminuiu ali um pouquinho. A fonte, vou manter aqui pretinha, ok? Poderia colocar negrito? Poderia, vou deixar ali negrito por enquanto, só para a gente poder visualizar. E aí eu tenho um grupo de opções chamado de exibir unidades. E aí neste grupo está no automático. O que é o automático? De acordo com o resultado, grande número, por exemplo, na casa dos milhões, automaticamente ele abreviou como milhões, MI é de milhões. Mas eu poderia forçar ele a abreviar como bilhão? Posso, mas não tem sentido. Eu poderia forçar ele a abreviar como milhares? Posso, mas também não fica tão bom. Eu poderia forçar como milhão? Posso, que é o que já estava, mas o que eu vou deixar aqui neste momento é no automático, você vai entender o porquê. Só que, não somente deixar no automático, eu quero fazer uma personalização, que é, ele não está exibindo casas decimais. Então, ele abreviou esse grande número como 178 milhões. Mas se eu clico em duas casas decimais, por exemplo, ele mostrou o meu número agora com uma representação, trazendo ali um valor um pouco mais detalhado. Os 178 milhões é porque ele abreviou 177,77 milhões. Se é significativo esse 0,77 milhões, é interessante mostrar? Sim, e aí você mantém, ok? Então, de acordo com a necessidade, a gente vai ajustando o nosso formato. Em geral, para grandes números, uma ou duas casas decimais fica legal. É como se você estivesse ouvindo ali no jornal falando o seguinte: a empresa ABC teve um faturamento de 177,8 milhões. É mais comum ouvir isso do que a empresa teve um faturamento de 177 milhões, 844 mil, enfim, aquilo que eu mencionei agora há pouco. Então eu vou deixar, neste caso, o meu valor apresentando aqui as informações com duas casas decimais. O faturamento da minha empresa, a receita total, foi de 177,77 milhões. Ok. E aí eu tenho uma espécie de legendinha aqui embaixo. Como que eu posso modificar ela? Eu vou clicar aqui nas opções dos dados, né, para poder visualizar o campo que eu indiquei nesse visual, e eu posso dar um duplo clique nele e modificar, por exemplo, para receita total, pressiono Enter. Então, observe, a minha receita total da empresa foi de 177,77 milhões. Este é o primeiro visual que eu trouxe. Beleza. E por que eu fiz isso? Porque agora eu quero responder a essa perguntinha aqui, ó. Qual a receita obtida por vendedor? E aí eu vou criar um gráfico. Neste nosso caso aqui vai ser um gráfico de barras, esse terceiro. E vou colocá-lo aqui abaixo. E aí eu vou indicar quais os campos eu vou utilizar para apresentar este gráfico. Eu vou, por exemplo, indicar aqui para o Power BI que eu quero apresentar as informações de acordo com o representante. Então, eu vou pegar o representante e vou levar aqui para dentro do eixo Y, e já vou te dar a dica do eixo Y e eixo X, para você não confundir. E vou pegar o valor total da venda e vou levar aqui para dentro do eixo X. Observe o que aconteceu agora. O Power BI criou um gráfico que está me mostrando o resultado de cada um dos meus vendedores, dos meus representantes comerciais. Então, ele pegou esse valor de 177 milhões e distribuiu para cada um dos representantes. Se eu passo o mouse, eu visualizo o de cada um. Só que a visualização ali está meio ruim, não está? Vamos melhorar? Olha só. Vamos personalizar este gráfico. Vou clicar aqui nas opções de formatação. E aí eu tenho, por exemplo, meu eixo X, que nesse caso é o eixo de valores. E eu tenho meu eixo Y, que é o eixo aqui que identifica os representantes. Clicando sobre o eixo Y, que é o eixo dos representantes, ele tem um título, chamado nome do representante. Esse título, para mim, é desprezível. Então, eu vou desabilitar essa opção para eu ganhar espaço. Então, eu vou limpar os meus gráficos agora. O mesmo eu vou fazer aqui agora
no meu eixo X. Então, vou recolher as opções do eixo Y, eixo X, e vou desabilitar o título também. Beleza, começou a melhorar um pouquinho. Agora, nós vamos inserir também neste gráfico o nosso rótulo de dados. Então, nas opções de formatação, vamos clicar aqui em rótulo de dados. O que é o rótulo de dados? Ele vai colocar um valor que está representando o quantitativo daquela coluna. Então, habilitei rótulo de dados. Automaticamente, ele trouxe os valores de cada representante. E aí vem um detalhe importante. O Felipe vendeu 29 milhões. O Lucas e o Alex estão aqui com 21 milhões. Mas eu percebo que a barrinha do Lucas está um pouquinho maior. Então, se tiver com a abreviação sem casa decimal, eu não sei quanto foi de cada um. Então, perceba a importância. O que a gente faz para melhorar a visualização aqui neste caso? Vou clicar em rótulo de dados e eu tenho ali as opções para poder personalizar o meu valor. Cliquei sobre valor e aí eu tenho exibir casas decimais. Vou deixar com uma casa decimal. Olha só, agora eu sei que aqueles 21 milhões do Lucas, na verdade, eram 21,1 milhões, que ele arredondou para 21, porque estava mais próximo ali do 21 do que do 21,5 ou do 22. E o Alex, na verdade, era 20,7. Agora eu consigo ver valores diferentes entre eles. Quero colocar duas casas decimais? Melhora ainda mais a especificidade do número, não tem problema, ok? Vou deixar aqui com duas casas decimais. Perceba que eu tenho valores que ficaram dentro do gráfico, eu tenho valores que ficaram fora. Você consegue definir isso, tá? Ele está no automático. Aqui em exibir unidades, eu tenho ali as informações de milhões e eu tenho a posição do meu gráfico também aqui na parte de cima. Então, em rótulo de dados, eu tenho a posição que está automático e eu vou deixar aqui na extremidade externa. Agora, todos os valores estão ali do lado de fora. Beleza? A gente vai personalizando, melhorando aqui o gráfico de acordo com o que a gente vai evoluindo. Mas esse gráfico agora já é capaz de trazer para você informações valiosas? É importante, fala para mim no chat, é importante que você consiga compreender neste contexto quais são os vendedores de melhor e pior desempenho? É isso que a gente está fazendo. A batata do Teobaldo, ela está assando. Ele está quase 2 vezes pior do que o Felipe. Se eles têm as mesmas condições de trabalho, não está legal para o Teobaldo. Concorda? Então, tudo depende da sua análise do contexto. Fazendo algumas outras personalizações nesse gráfico. Olha só, clicando sobre ele, venho aqui de novo em formatar o visual, e eu tenho uma guia chamada geral, que são informações gerais deste gráfico. Eu tenho ali nela o título, que está soma de valor total de venda. Vou colocar um título que vai ser o seguinte: Receita por representante. Afinal de contas, a nossa situação problema pede a receita obtida por vendedor. Pode colocar vendedor, colaborador, representante. Vamos colocar vendedor, bem específico mesmo. Receita por vendedor. Se quiser personalizar o título, tá? Pode personalizar, por exemplo, colocando ali o tamanho 12, que eu acho que é o que eu usei no gabarito. Deixei ele com o tamanho 12. Então, trouxe essa informação dos meus vendedores. Observe que aqui no meu eixo X, ele tem também a identificação de um rótulo, de um valor numérico. Como eu tenho o rótulo em cada uma das barras, esse valor aqui é meio que dispensável. Eu posso limpar ele, tá? Então, clicando sobre o gráfico, venho formatar o visual. E aí, no eixo X, eu posso desabilitar os valores também. Deixei o meu gráfico ainda mais limpo para poder ter uma visualização ali mais fácil. Tem situações que aqueles valores são úteis, tem situações que não há necessidade. Ok? Beleza? Vamos lá. Olha só, a gente acabou de responder a nossa primeira pergunta. Qual a receita obtida por vendedor? E agora eu quero descobrir qual a receita obtida por mês. Então perceba o seguinte, a partir de um montão de dados, a gente está começando a gerar informações. A informação da receita por vendedor já me permite várias ações. E eu quero agora trazer a receita obtida por mês.
Para fazer essa análise por mês, um gráfico muito legal é esse aqui, ó, o gráfico de área, que ele vai ter um efeito de evolução ao longo do tempo. Vamos clicar em inserir esse gráfico e eu vou definir um tamanho para ele. Mais ou menos aqui, depois a gente vai fazendo os ajustes. Olha só, eu quero mostrar a receita obtida por período. Uma coisa interessante do Power BI é o seguinte, eu sempre vou ter, ou quase sempre nos meus gráficos, um eixo para apresentar valores e um eixo para apresentar categorias. O que é a categoria? Aqui foi o nome do representante. Valor foi a receita total. Ok. Aqui no meu gráfico de área, eu também tenho os dois eixos. Uma dica legal se você confundir o que é eixo X e eixo Y é o seguinte, eixo Y é o meu eixozinho aqui, ó, em pezinho. Se você pensar no Y, imagine que é uma pessoa com o bracinho levantado. Então, meu eixo Y é o eixo vertical. O meu eixo X, consequentemente, é o outro. É o que está deitadinho. Ok? Só para você não confundir o que é eixo X e o que é eixo Y. Mas mesmo que você confunda demais na hora de gerar um gráfico, o Power BI não vai te deixar errar. Sabe por quê? Se você simplesmente, ao selecionar um gráfico, a gente fez aqui no meu gráfico de área, indicar o valor total da venda, ele já posicionou no local correto para esse tipo de gráfico. Se você agora indicar a análise que você quer, que é quero obter a receita total por mês. Onde que eu localizo o mês? Eu tenho aqui a data do pedido, vou expandir, e dentro da data eu tenho hierarquia e eu tenho o mês. Marcando ele, automaticamente ele já fez para mim. Não precisou de eu sofrer. Professor, eu também poderia, de forma manual, arrastar o valor total da venda para dentro ali do meu eixo Y e arrastar o mês para dentro do X? Poderia, dá no mesmo, tá? E se eu fizesse errado? A maioria das vezes você nem vai conseguir fazer errado porque o tipo de gráfico não vai deixar. Mas se por um acaso você fizesse errado, igual eu fiz aqui agora, na hora de arrastar o mês, ele gerou nada, porque não deu certo. Aí você simplesmente faz o quê? Remove e faz de novo. Não tem problema. Não tem problema errar. É só corrigir. Às vezes a gente fica com medo de clicar numa opção. Tem muita gente que fala assim, o que aconteceria se eu clicasse aqui? Clica. Não vai acontecer nada que vai fazer o seu computador estragar. Deu ruim? Volta e faz de novo. Faz sentido? Beleza. Então, olha só. Quero uma análise da minha receita e eu sei que a minha receita está representada pelo valor total da venda. Quero uma análise da minha receita por mês. Automaticamente, ele plotou este gráfico aqui para mim. Eu posso agora começar as remoções de coisas inúteis. A identificação aqui do eixo, etc. Será que dá para eu aproveitar alguma personalização que eu já fiz em um gráfico e levar para o outro para ganhar tempo? Sabia que dá? Olha só que legal. Aqui em página inicial, eu tenho o pincel de formatação. Esse pincel serve para pegar estilos de formatação de um local e levar para outro. Então, eu vou clicar sobre o meu gráfico de origem, pincelzinho de formatação, clico no destino. Veja que algumas personalizações ele já fez para mim. Removeu as identificações do eixo que eu não queria, colocou o rótulo de dados e as outras que ele não faz sozinho, a gente vai fazer aqui agora. Beleza? Por exemplo, vou clicar sobre o gráfico, venho em formatar e vou melhorar a visualização desses dados. Observe que eu tenho a receita por mês. Já é um gráfico muito legal. Eu vejo que eu tenho um pico de venda aqui em julho e em dezembro. Eu vejo que eu tive uma venda muito fraquinha em março e em outubro. Gráfico legal? Gráfico legal. Como que a gente melhora ele? Primeiro ponto que eu sempre gosto de fazer num gráfico diário. Habilitar os marcadores. Quando eu clico sobre o marcador, ele coloca uma bolinha ali em cada um dos meses. Já acho que facilita a visualização. Ok? Outras coisas que eu gosto de fazer. Clicando aqui em linha, observe que entre cada mês eu tenho uma reta. Mas dá para deixar isso aqui mais suavizado. Então, no tipo de interpolação, esse nome bonito aqui, eu vou colocar suave. E veja que ele mostra um efeito ali de uma
curva, que eu acho mais visual do que o linha direta, tá? Tem casos e casos, obviamente. Show? Outras personalizações que eu vou fazer nesse gráfico. O meu eixo X, que está aqui deitadinho, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho do nome do mês, só para ele ficar ali na horizontal. Então ele está aqui com a fonte tamanho 9, vou colocar 8. Ainda não deu, arrasto o meu gráfico um pouquinho, beleza. Vou deixar aqui com o tamanho pretinho, legal. Tamanho pretinho não, né? Com a cor da fonte pretinha, legal. Outras personalizações que eu vou fazer. O rótulo de dados está aplicado, porque eu levei o pincel de formatação de um ponto para o outro. Mas esse rótulo, tá vendo que alguns valores ficaram abaixo do marcador e outros acima? Vou melhorar isso. Eu quero que a posição deles fique acima. Show? Beleza? Tá fácil ou tá difícil? Me fala aí. Lembrando que agora não é para praticar em conjunto comigo. Focar em prestar atenção, depois você vai ter oportunidade de rever e praticar. E seguindo aqui o vídeo, pausando, voltando, você vai conseguir implementar, não tem a menor dúvida sobre isso. Mas observe que a gente criou agora um segundo gráfico que faz uma evolução da minha receita por mês. Vou modificar o título dele, né? Cliquei sobre o gráfico geral, o título vai ser, vou até colocar assim, ó, evolução da receita mensal. Maravilha! Eu vejo que eu comecei o mês bem, caí. Aí em março eu comecei a recuperar lá para abril, voltei, tive um momento muito bom em julho, depois comecei a cair de novo. O porquê disso? Eu preciso analisar as informações da minha empresa. Chique demais? Olha que são poucos cliques para poder fazer as situações. E sabe uma das coisas que é mais interessante no Power BI? É que os gráficos eles interagem entre si. Como assim, professor? Se eu clico no Felipe, observe que mudou a receita total e mudou a evolução. Então, esses 29 milhões são do Felipe, ele que está evidenciado. E eles foram distribuídos desta forma aqui. Cliquei no Alex, cliquei no Lucas, cliquei em qualquer vendedor, eu consigo uma interação extremamente dinâmica entre os meus gráficos. Assim como eu poderia clicar em um mês, por exemplo, dezembro, e ver ali as informações realçadas só para aquele mês. Fala sério, chique demais da conta isso aqui. Imagine você pegando os dados da sua empresa e conseguindo apresentar as informações de forma dinâmica. Você acha que você seria um profissional mais visualizado? Um profissional que chame mais atenção das pessoas-chave da sua organização? Tenho certeza que sim, vai me contando enquanto eu tomo uma aguinha. Beleza? Então, olha só. Essas duas perguntas a gente já respondeu. Agora, a gente vai para a terceira missão, que é descobrir a quantidade de itens vendidos de cada produto. Olha só. Até então, eu estava fazendo informações com receita. Agora, eu quero a quantidade total de itens vendidos por produto. Se observem a base de dados, é importante você ir voltando nela, eu tenho uma coluna que tem a quantidade de itens vendidos naquele pedido. Então, no pedido aqui, por exemplo, 10.103, era referente a Smart TV, a minha empresa gera um pedido para cada tipo de produto, e naquele pedido saíram 59 itens da Smart TV. Beleza? Para poder descobrir a quantidade de itens de cada um dos produtos, o que o Power BI tem que fazer internamente? É como se ele tivesse que filtrar aqui Smart TV e somar todas as quantidades de Smart TV. Depois, ele vai filtrar um outro produto e somar todas as quantidades daquele produto. Então, internamente, quando ele gera um gráfico, é isso que ele está fazendo. Só que de forma aqui dinâmica e automática. Como que a gente vai apresentar essa informação? Eu vou pegar aqui um gráfico de coluna. Vou deixar ele até maiorzinho aqui, porque eu tenho muito produto. Beleza, vamos deixar esse gráfico aqui. Deixa eu só não me atrapalhar com a minha câmera aqui em cima do gráfico. Ok. E agora eu quero apresentar a quantidade total de itens vendidos por produto.
eu tenho a coluna da quantidade vendida, a gente acabou de ver. Vou clicar sobre ela. Ele desenhou uma colunona aqui. Essa é a quantidade total de itens vendidos da minha empresa. Só que não está distribuída ainda por produto. O que a gente vai fazer agora? Pegar o nome do produto e levar aqui para o meu eixo que estava faltando. Então, agora eu tenho as minhas informações distribuídas por produto. Professor, vamos personalizar o gráfico. Vamos. Vou até fazer o seguinte, ó. Vou usar o pincelzinho aqui, vamos ver se vai me ajudar para alguma coisa. Já melhorou, né? Já trouxe ali agora as informações. Quando eu passo o mouse sobre um determinado item, o Power BI também me mostra aquilo com um textinho. Nome do produto, celular modelo 1. Soma da quantidade vendida, 13.912. Os valores aqui da quantidade vendida estão sem casas decimais. Acho que é legal aqui também a casa decimal. Então, vou lá na formatação, rótulo de dados, e vamos definir que o valor terá duas casas ou uma? Duas casas? Beleza, duas casas decimais. Aliás, uma aqui eu acho que está suficiente pelo volume de dados que a gente tem. Ok? Então, neste gráfico aqui de baixo, eu não fiz uma soma da receita. Automaticamente, eu fiz uma soma da quantidade. Professor, o Power BI sempre faz essas somas automáticas. Para valores numéricos, ele tende a fazer. Mas você também pode criar uma função chamada soma para isso, que a gente vai aprender na aula de amanhã algumas funções, tá? Hoje, o seu foco aqui é os primeiros passos no seu primeiro relatório do Power BI. Show de bola? Beleza? Uma coisa que eu sempre gosto de fazer para melhorar a visualização dos meus dados é o seguinte, olha só. Cliquei sobre o gráfico de receita do vendedor. Eu levei para lá a informação do representante e do valor total. Automaticamente ele já dá um nome para isso aqui para mim, soma do valor total. Eu prefiro colocar o nome que eu quero. A soma do valor total de vendas é a minha receita total. Enter. O nome do representante eu vou mudar para vendedor. Enter. Poderia ter mudado isso também lá na minha base de dados no Power Query, tá? Mas por que eu fiz isso? Porque agora quando eu passo o mouse, aparece ao invés de nome representante, vendedor. Ao invés de soma do valor total, receita total. Só que concorda comigo que está ruim de enxergar esse número aqui? Está faltando ali um separadorzinho, né, para poder ver o valor exato. Então o que a gente pode fazer? Vou clicar aqui em valor total da venda e aí observe que abre uma coluna chamada ferramentas de coluna. Dá para a gente personalizar isso em vários locais diferentes, tá? E para poder deixar os números visivelmente mais interessantes, vou clicar nesse pontinho aqui, nessa vírgula, que é a identificação ali do nosso ponto, só que nos Estados Unidos, para separar os valores a cada 3 casas decimais. Observe que agora, ao passar o mouse sobre o Felipe, agora está fácil perceber as separações, ok? Assim como eu poderia também indicar um valor moeda, mas aqui, neste caso, eu não quero fazer. Se você quiser fazer, pode também no seu, não tem problema. E aí, observe que ao passar o mouse sobre o mês de julho, o valor já está bonitinho. Só que ao invés de soma de valor total de venda, eu quero modificar. Vou dar um duplo clique, vou modificar para receita total. Agora, passando o mouse sobre julho, receita total, está claro ali para mim a identificação. Aqui embaixo, mesma lógica. Vamos lá. Eu quero o produto. Vou só escrever produto ao invés de nome produto. Ok? Enter. E embaixo não é soma da quantidade que eu quero que apareça. Eu vou modificar para total de itens, por exemplo. E aí, só antes de modificar, um detalhe importante. Quando eu arrastei esse valor, ele automaticamente fez a soma, que é o comportamento padrão. Mas ao clicar na setinha, o Power BI consegue fazer vários cálculos padrões. Soma, média, mínimo, máximo, contagem, variação, mediana, enfim. Neste nosso caso, ainda é a soma da quantidade. Ok? Então, estou fazendo a soma corretamente. Mas depois a gente vai fazer aqui a média e outros cálculos automáticos. Eu só quero modificar o nome que está aqui grandão para total de itens. Total de itens. Porque agora, ao passar o mouse sobre um determinado produto, aparece produto, o nome, total de itens, o valor.
Para deixar o separador decimal aqui também, a cada 3 casas decimais, eu posso clicar na quantidade vendida e clico aqui na vírgulazinha. Porque aí fica mais bonitinho, concorda comigo? Fica visualmente mais interessante. Legal? Posso agora filtrar um determinado produto e automaticamente a evolução da receita, a receita por vendedor, tudo vai se ajustando de acordo com o produto. Top demais isso aqui. Respondemos a terceira pergunta. Agora eu tenho minha quarta pergunta para depois a gente começar aqui as melhorias. Ele me fala que quer saber a receita total, a gente já até tem, a quantidade total de itens, total de pedidos, independente ali do item, a quantidade total de itens vendidos e a receita média por pedido. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui agora. Eu quero apresentar essas informações grandes sempre com um cartão, que é o visual mais indicado para esse tipo de caso. O que a gente pode fazer? Eu poderia copiar esse cartão e colar do lado. E aqui do lado eu vou modificar. Olha só, eu não quero a receita total. Eu quero agora a média da receita por pedido. Então, como assim? Eu tenho a minha guia dados para me ajudar a entender. Eu quero observar qual foi a receita de cada pedido, que aqui tem o nome valor total venda, e quero saber qual é o valor médio. Esse é 117 mil, esse é 186. Qual que é a média desses dois? Ele vai somar os dois e dividir por 2. Qual que é a média dos três? Ele vai somar os três e dividir por 3. Aqui ele vai somar todo mundo e dividir pela quantidade de pedidos que eu tenho. Então, a média é feita dessa forma. Somo todos os valores, a média aritmética, né? E divido pela quantidade de ocorrências. Então, eu vou levar o valor total da venda, que é a minha receita total, para dentro aqui de campos. Só que ao invés agora de somar, eu vou clicar na setinha e vou pedir a média. Pronto. A média é de 55,36 mil. Então, a receita total é 177 milhões. Mas cada pedido, que aqui está 117, 186, tem uma média de aproximadamente 55 mil. 55,36. Ok? Posso modificar o valor aqui para média de receita por pedido, por exemplo. Ok? Você vai definindo aí o nome que ficar mais explicativo. Quero modificar a forma de visualizar os dados. Também você poderia. Posso voltar aqui na formatação, valor do balão, e onde está ali as minhas informações de exibir unidades, quero deixar, por exemplo, sem abreviação. Essa é a média, sem nenhuma abreviação. 55.364,32 centavos. Só que eu vou deixar aqui no automático, que eu acho que vai ficar mais interessante. Beleza? Ok? Então, trouxe a receita média por pedido. Agora nós vamos trazer a quantidade total de itens vendidos, que basicamente é somar todos os itens de cada um dos produtos. Por que eu estou copiando e colando um cartão para outro? Para pegar as formatações, mas também poderia ser o pincel. Vou simplesmente retirar a receita total e vou levar a quantidade vendida. Vamos personalizar, dando duplo clique aqui, total de itens vendidos. Vou deixar com esse nome. E eu tenho aqui que tive um total de 159,16 mil itens vendidos. Professor, quero muito esse valor sem estar aí abreviado. Venho formatar o visual, valor do balão, onde eu tenho exibir unidades, vou deixar nenhum. Esse é o meu quantitativo. Se é item vendido, eu não preciso dessa casa decimal, né? Não vou ter centavos de item. Vou tirar aqui a casa decimal para zero. Eu tive um total de 159.162 itens vendidos, que estão distribuídos aqui, por produto. Legal? Então veja que as informações elas têm uma associação. E agora está faltando uma coisa. Eu fiz a receita total, a quantidade total de pedidos. Não, essa eu não fiz. Fiz a receita total, eu fiz a quantidade total de itens vendidos e eu fiz a receita média por pedido. O que está faltando agora? Quantidade total de
pedidos. Observe. Cada linha, vou até classificar aqui do menor para o maior. Cada linha é um pedido. Eu quero contar quantos pedidos a minha empresa fez. Então aqui eu não vou somar 1.001 mais 1.002. Eu vou contar. Como assim contar? 1 pedido, 2 pedidos, 3 pedidos, 4 pedidos e assim por diante. Ok? 3.000 alguma coisa, se eu não me engano. Como que a gente faz isso? Vou copiar e colar aqui também, para facilitar. E agora eu quero contar a quantidade de pedidos. Nesse caso, eu posso contar quantos representantes tem? Sim ou não? Me falem no chat. Se eu conto a linha do representante, até daria certo, mas não seria a melhor situação. Se eu conto quantos representantes tem, vai dar algo errado, porque eu tenho na minha empresa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 representantes. Para a realização de contagens, o que eu quero te elucidar aqui? Vai precisar contar valores? Tente olhar para a sua base de dados e observar colunas que têm valores que não se repetem. Por exemplo, a identificação do pedido, ou o número de nota fiscal, ou o CPF ali de um cliente, são valores ali que têm a tendência de não se repetir. Apesar que o CPF pode se repetir porque um cliente pode comprar várias vezes. Mas o número de nota fiscal, ele sempre é único. O número do pedido aqui na minha empresa também é sempre único. Então eu vou pedir para o Power BI contabilizar, aqui no meu caso, quantos pedidos tem a partir da minha coluna ID pedido. Ok? Então eu vou levar a coluna ID pedido para dentro de campos. Deu um valor ali completamente errado. Por quê? Porque ele está fazendo por padrão a soma do ID pedido. Ou seja, ele está somando 1.001 mais 1.002 mais 1.003. Não é, é para contar. Então eu vou trocar de soma para contagem. E eu tenho dois tipos de contagem: distinta e contagem normal. O que é contagem distinta? Vou contar valores não repetidos. O que é contagem normal? Se tem repetição ali, eu vou ter um certo problema. Se eu tivesse ali 10 pedidos com o mesmo número, ele me daria uma informação inconsistente. Neste nosso caso, como nós temos valores únicos para cada pedido, as duas contagens dariam a mesma coisa. Só que, em geral, quero contar valores ali que não se repetem, vou utilizar contagem distinta, pois cada pedido da minha empresa tem um código diferente. Ok? Então, vou colocar aqui contagem distinta. Então, existem 3.211 pedidos com números diferentes, pois cada pedido da minha empresa é um número diferente. Eu realizei aquela quantidade de receita, de itens vendidos, a partir de 3.211 pedidos. Então, um pedido pode ter vários itens vendidos dentro dele. Legal? Tá claro? É importante entender o nosso cenário. Vou modificar aqui o nome para total de pedidos. Maravilha! E agora vamos começar a melhorar essa nossa estrutura. Observe, o primeiro ponto alto aqui, eu já tenho um monte de análise legal. Se você tinha antigamente simplesmente uma base de dados com vários valores ali e não tinha um compilado desses valores, agora nós temos um compilado interativo. Posso clicar no Alex e visualizar que o Alex foi responsável por 310 pedidos para uma receita de 20 milhões. Será que o Felipe, que tem uma receita maior que a do Alex, tem muito mais pedidos ou os pedidos dele têm maior valor médio? Cliquei no Felipe, ele tem muito mais pedido. O Teobaldo, 287. Olha só, o Mário tem menos pedidos do que o Teobaldo, mas tem uma receita maior, porque a receita média dele é maior do que a do Teobaldo. E aí eu começo a gerar análises, insights, ideias, entender os meus dados. Eu posso observar se em um determinado mês, por exemplo aqui julho, eu tive 294 pedidos, quase 15 mil itens vendidos. Em dezembro, tive um pouquinho menos, né? Julho, 14.666,
Dezembro, apesar de maior receita, teve menos itens vendidos. Vendeu produtos mais caros. Então, eu começo a fazer análises poderosas. Faz sentido, pessoal? Entregar isso aqui já daria um resultado legal? Sim, provavelmente você já sairia na frente de um monte de gente. Mas a gente tem que se preocupar cada vez mais de ser um profissional melhor, que entrega o excelente. E como que eu posso entregar o excelente aqui? Eu vou estruturar um layout para que esse nosso relatório fique mais organizado, fique mais visual, chame mais atenção. Como que a gente vai fazer isso? Eu deixei pronto para vocês um layout criado no PowerPoint. Esse layout tem tanto um tema aqui mais claro quanto um tema mais escuro. Você pode utilizar qualquer um deles, tá? E fazendo os ajustes. Se a gente atingir algumas metas, inclusive ao longo do nosso treinamento, vou liberar uma aula só de criação de layouts aqui no PowerPoint. Mas por que o PowerPoint? Porque é uma ferramenta muito simples de criar, fácil de fazer, e porque ele vai deixar o nosso relatório no Power BI mais profissional. Então, no seu material já tem essa imagenzinha aqui salva para você utilizar como plano de fundo. Mas basicamente foi pegar o layout criado, arquivo, salvar como, e salvar ali como uma imagem PNG, ok? Foi aqui, por exemplo, o tema Light, né, que é o tema mais claro. Vou salvar esse slide, apenas esse. Tenho aquele layout, na verdade, esse layout, salvo no meu computador. Então, no seu material tem tanto o arquivo do PowerPoint, deixei disponível para vocês, quanto a imagem já disponível. Então, essa imagem que agora nós vamos levar para dentro do Power BI. Então, vou pegar o meu Power BI e vou carregar essa imagem. Para isso, eu vou clicar numa área em branca do meu relatório. Vem em tela de fundo, cuidado para não confundir com papel de parede. Tela de fundo, vou procurar a imagem e eu vou indicar aqui o meu tema. O professor indicou o tema e não aconteceu nada, porque ele vem por padrão aqui por algum motivo. Transparência 100%. Uma coisa 100% transparente é invisível, né? O que eu preciso fazer? Retira a transparência. Agora ele já apareceu e a gente precisa organizar os dados. Legal, como é que a gente vai organizar isso? Vou posicionar os gráficos nos locais adequados. Beleza. Vou colocar o gráfico aqui de área na posição adequada. O gráfico por vendedor na posição adequada. E aí ajuste, tá, de tamanho e etc. O mesmo vale para você se o seu gráfico não for do tamanho adequado, quer ajustar o layout plano de fundo, ajusta, não tem problema. Ok? Vamos fazer aqui os ajustes, beleza. Olha só, algumas coisas ainda para ajustar, né? Vamos jogar a receita aqui para baixo. Média por pedido. Total de itens vendidos é aqui. E total de pedidos. Nós vamos melhorar isso aqui ainda, tá? Vamos lá. Algumas coisas a serem ajustadas. Esse gráficozinho aqui eu acho que ele já está legal, já está no tamanho, no formato que eu precisava. Só que eu quero que você observe um negócio. Este cartão aqui em cima, ele tem um plano de fundo branco. O plano de fundo branco não faz muito sentido. Então, eu vou deixar o plano de fundo dele transparente. Cliquei sobre o meu visual, venho em formatar. Está aqui em geral, eu tenho efeitos. E observe que eu tenho um plano de fundo branco. Posso colocar preto? Posso. Mas aqui eu vou deixar sem plano de fundo. Ficou transparente. Ok? Sem plano de fundo ficou transparente, eu vou fazer isso para todos. Não vou usar o pincel só para não perder a formatação numérica que a gente fez ali. Então deixei os meus planos de fundo transparentes. E o mesmo eu vou fazer nos gráficos aqui embaixo, para não correr o risco dele ultrapassar, por exemplo, uma bordinha e engolir alguma coisa no meu plano de fundo. Então vou deixar eles também sem tela de fundo. É legal que quando uma opção está ativa, você clica no gráfico, você cai na posição daquela opção no gráfico seguinte. Então, simplesmente estou clicando no gráfico e retirando a telinha de fundo. Legal. Esse gráfico aqui, inclusive de vendedor, eu vou diminuir um tamanho aqui do meu rótulo de dados, porque os outros estão tamanho 8. E ele não está 8, tenho quase certeza. Então, vou clicar aqui em visual, eixo Y, está 9, beleza. Eu vou deixar aqui pretinho também. Ele vem com uma cor meio cinza, né? Eu prefiro preto, acho que realça um pouquinho mais
e você pode fazer os ajustes, tá? De acordo com a sua necessidade. Mas observe, total de itens por produto, evolução da receita mensal, vou descer um pouquinho, receita por vendedor. Tenho aqui a receita total, receita média por pedido e etc. Observe que meus cartões, no meu plano de fundo, eles já vieram com o título, para ficarem mais personalizado. Então esse título aqui embaixo não precisa. Concorda comigo? Vamos retirar. Cliquei sobre ele. Rótulo da categoria. Desabilito em cada um desses. Mais uma vez, não estou usando o pincel aqui para não perder formatação de número que eu fiz diferente. Show de bola! Será que fica mais bonitinho aqui e dá mais contraste o preto ou o branco? Acho que vai ser o branco. Então, o valor do balão, branco. Valor do balão, branquinho. Branquinho para todo mundo. Beleza, acho que melhorou. E aí você posiciona, né? Quero que ele fique aqui mais à esquerda. Vai ajustando os seus elementos. Então, vou tentar deixar posicionados aqui um pouquinho mais à esquerda. Beleza. Isso aqui dá para ajustar até de maneira mais automática dentro do Power BI também, com as opções aqui de alinhamento, tá? Mas para hoje não tem tanta necessidade não, que é pouca coisinha aqui. Vamos fazendo aos poucos. Olha só, coloquei os valores aqui dentro da minha estrutura. O gráfico, os gráficos são os mesmos que estavam anteriormente, só que agora já está o quê? Mais bonito, né? Está mais profissional do que o que estava anteriormente. Concorda comigo? As informações elas são as mesmas, mas faz diferença tudo na vida a sua apresentação, o seu capricho, o seu cuidado. Não é assim? Gostaram? E aí eu usei o tema claro, mas você poderia pegar o outro tema também, tá? No gabarito, inclusive, deixei ele com os dois. Tema escuro, tema claro. Me fala aí no chat. Qual que você tem a tendência de gostar mais? O escuro ou o claro? Show? E agora falta fazer um negócio. Olha só. A minha situação problema, a gente basicamente resolveu. Só que ele pediu também para que essas informações possam ser segmentadas por estado e por cliente. O que é segmentar algo? É filtrar algo. Eu tenho aqui os dados gerais da minha empresa. Mas se eu quisesse obter todas essas mesmas informações apenas no estado de Minas Gerais. É isso que a gente vai fazer agora. Então, olha só. Eu tenho uma opção chamada de segmentação de dados. Cliquei sobre ela e vou posicionar aqui em cima. Eu vou indicar o que eu quero segmentar, a partir de qual campo, né? Vou levar aqui o estado do cliente. Posso arrastar para cá direto ou aqui para o campo. Olha só, arrastei, também dá certo. Ele me exibiu todos os estados, só que eu não quero essa exibição dessa forma. Então, eu vou clicar na minha segmentação, formatar o visual, configurações da segmentação. Ela está com um estilo de lista vertical. Vou modificar para suspenso, porque fica mais bonitinho de clicar ali e visualizar no meu entendimento. Você pode ajustar de outra forma, ok? Há algumas outras personalizações. No meu gabarito ele está até azulzinho, eu vou fazer diferente, olha só. Vou clicar aqui em formatar o visual. A tela de fundo eu vou remover. Então, geral, efeito, remova a tela de fundo. O meu títulozinho aqui, não estou enxergando, né? Porque ficou preto no volume ali escuro, na situação escura. Então, vou clicar aqui em visual e o cabeçalho da segmentação vou deixar branco para poder enxergar. Ok? Vou deixar aqui com tamanho 10, beleza. E ele está com estado underline cliente. Posso clicar onde eu adiciono os dados e vou marcar, por exemplo, selecione o estado. Uma informação ali para o usuário. Legal. Só que ao clicar sobre ele, eu quero uma configuração diferente para essa formatação que está aqui. Primeiro de tudo, eu quero que onde está branco fique com a mesma cor aqui do meu plano de fundo. Como que eu faço isso? Eu deixei disponível para vocês as cores utilizadas nesse tema, ok? Então, essa corzinha azulzinha é essa cor aqui. Cada cor possui um código e ao longo do treinamento vou dar dicas de sites para você combinar paletas de cores e etc.
que em geral é uma dúvida que bastante gente tem. Mas como que você descobre o código de uma cor? Eu faço assim, ó. Eu crio uma caixinha qualquer, que veio aqui, por exemplo, vou colocar no amarelo. Eu quero descobrir qual é o código dessa cor aqui azul. Clico sobre a minha caixinha, vem em preenchimento de forma, conta-gota, e clico nele. Então agora ele já se transformou naquela cor. Aí eu volto em preenchimento de forma e vem em mais cores, porque ele me mostra o código daquela cor. Existem até ferramentas só para isso, tá? Tem várias formas de fazer. Estou te dando aqui um exemplo simples no PowerPoint. Aí eu copio esse código de cor e armazeno ele para eu descobrir facilmente quando eu precisar utilizar. Então, esse código do azul, eu vou copiá-lo. Volto no meu PowerPoint. Se passou rápido ali na sua concepção, você vai poder voltar e ver o vídeo, tá? Mas é tranquilinho. Volto no meu PowerPoint, no meu Power BI, vem em formatação. Lá em valores, eu tenho a tela de fundo, que é branca, ou sem nada, né? Vou clicar em mais cores e vou colar o código que eu acabei de copiar. Beleza. A cor da fonte eu vou deixar branquinha. Aí ficou assim, ó. Eu preferi, tá? Marquei ele Minas Gerais, etc. Eu preferi. O gabarito está assim, ó. Você pode deixar também da forma do gabarito, não tem problema, ou de outra forma. Vou até fazer um negócio diferente. Cliquei aqui na segmentação, venho aqui em formatar o visual, tenho geral em efeito, eu tenho um negócio chamado fronteira visual, que é uma tradução para borda. Habilitei, e aí essa fronteira visual vou deixar aqui com um cinzinha, costuma ficar bonitinho. E o arredondamento dela, para ficar uma bordinha curvada, vou deixar aqui 5. Olha como é que ficou. Gostaram? Gostei. Vou deixar assim. Não gostei? Modifica. Agora eu posso filtrar um estado e trago apenas informações sobre ele. Outro, outro, outro e assim por diante. Olha o poder de análise que a gente acabou de implementar. Quero filtrar, além do estado, pelo cliente. Por quê? Porque a minha empresa vende para vários clientes. Vamos filtrar por cliente. Copiei e colei. E ao invés de estado, nome do cliente. Vou modificar aqui a informação para selecione o cliente. 2 pontos. Bonitinho agora. Quero ver as informações da Amazon no estado de Minas Gerais. Olha a maravilha disso aqui, pessoal. Fala sério. Olha o poder de análise que a gente trouxe para dentro da nossa estrutura. Olha a quantidade de informações legais que a gente trouxe no Power BI, clicando nos locais, sem utilizar aqui neste momento nenhuma função, sem nenhuma complexidade adicional, mas para você já dar o seu primeiro e talvez mais importante passo no aprendizado da ferramenta. Chique demais? Ainda tem um plus aqui, ó. Eu coloquei uma espécie de botãozinho aqui, que a minha intenção é, quando a pessoa clicar, cair no meu perfil do LinkedIn. Eu até deixei aqui a URL do meu LinkedIn salva, vou copiá-la, tá? Tá no meu Ctrl C. Como que eu posso fazer para gerar um botãozinho para ir de um ponto a outro? Vamos ver até de uma página para outra, outras coisas aqui no curso. Mas por enquanto, quero abrir o LinkedIn ao clicar. Você vai clicar em inserir, botão, eu vou colocar um botão em branco. Aí eu vou deixar esse botão na parte de baixo, e aí minha câmera passou a atrapalhar. Deixa eu mover a minha câmera aqui agora para cima. Beleza. Então olha só, peguei o botãozinho que estava lá em cima e trouxe aqui para baixo. Ok. Vou ajustar aqui na posição do LinkedIn. Beleza. E agora eu vou definir que esse botão vai gerar uma ação. Habilitei. Qual ação? De navegar em uma página. Não, mentira. É o URL da web. Página entre uma página e outra aqui do próprio Power BI. Ir para uma página na web e você vai colar a URL do meu LinkedIn. Colei ela aqui. Ao passar o mouse, ele fala o seguinte. Segure Ctrl e clique para acessar esse link. Se eu fizer isso, ele vai abrir o meu LinkedIn. Automaticamente ele vai abrir aqui o meu LinkedIn. Está abrindo, vai carregar. Beleza. Ok.
Professor, sempre tem que segurar Ctrl e clicar? Não, isso é só quando você está construindo o relatório. Depois que ele estiver pronto, na hora que você compartilhar com outras pessoas, não precisa dela segurar em Ctrl, é só clicar. Legal? Eu não quero essa bordinha esquisita que está aqui embaixo. Então, vou clicar na minha estrutura, em Estilo, vou tirar a borda. Ok, agora está mais bonitinho. Legal? Poderia ter link para outras redes sociais, poderia ter link para um site, só para te dar aqui um exemplo, um contexto dentro do nosso Power BI. Vou colocar aqui para baixo de novo, você sabe que eu estou em cima aqui um pouquinho do LinkedIn, mas não faz diferença nenhuma ali no que a gente fez. Outro ajuste que está faltando. Eu coloquei a evolução da receita mensal e por vendedor de azul. Eu cruzei isso aqui, ó, receita, está a informação azul. Aqui embaixo eu tenho total de itens. Total de itens está aqui rosinha. Então, vou deixar esse gráfico rosa também. Como? Vou pegar no meu PowerPoint o código do rosa que eu utilizei, copiei e vou colar aqui neste gráfico. Selecionei, formatar o visual, coluna, cor, mais cores, colei o rosa. Legal? Trouxe exatamente a mesma cor. Eu vou mostrar para vocês, se a gente atingir algumas metas aí, inclusive, como se inspirar em qualquer dashboard e gerar um plano de fundo, um template igualzinho. Você consegue fazer. Chique! Para arrematar, uma coisinha aqui super rápida. Qual é? Eu tenho aqui a minha evolução da receita mensal. Mas eu sei, considerando os meses, quais ficaram acima e quais ficaram abaixo da média? Observando aqui agora, rapidamente. Não, né? O que eu posso fazer? Cliquei sobre o gráfico, eu tenho uma lupinha aqui chamada de análise. E eu tenho como inserir situações de análise. Por exemplo, uma linha de média. Ela vai fazer a média dos valores do próprio gráfico. Então, cliquei em linha de média, vou clicar em adicionar linha. Ela está falando o seguinte, o que você vai fazer? Uma linha de média. Com base em quê? Na receita total. Então, automaticamente, ele traçou essa média aqui e eu visualizo os meses que passaram dessa marca ficaram acima da média. Aqui, por exemplo. Quem ficou abaixo dessa marca ficou abaixo da média. Melhora a apresentação da informação? Claro que melhora. Antes você falava assim, ó, legal, eu tive uma evolução de meses que foi essa. Mas quais ficaram acima da média? Quais ficaram abaixo da média? Eu não tinha esse dado. E agora eu tenho. Faz sentido? Posso fazer aqui embaixo também. Cliquei na lupinha, linha de média, vou adicionar uma linha. E agora é a média em relação ao total de itens. Posso modificar a cor, tá? Vou colocar aqui rosinha. E também poderia até colocar o rótulo de dados. A média é 9.000 alguma coisa, mas não vai ficar bom ali não. Vou deixar sem isso. Ok, agora eu já sei as colunas, ou seja, os produtos que passaram ou não da média. Fala sério. Gastamos aí aproximadamente uma horinha do ponto que iniciamos a construção desse dashboard até agora, passo a passo, de maneira bem tranquila. Me fale aí no chat o que você achou até então. Deixa eu tomar mais uma água quando você está falando. Comenta aí se você já pensou em algo que poderia implementar no seu dia a dia e se isso traria valor para a sua carreira, para a sua atividade profissional. Top demais? Enquanto vocês estão comentando, vou até trocar aqui a configuração da minha câmera para algumas outras informações que são extremamente pertinentes em relação ao Power BI, a área de análise que está presente em qualquer área, possibilidades, recados finais e outras coisinhas aqui. Deixa eu modificar minha tela. Beleza, estão visualizando aí minha outra telinha já? Vamos fazer aqui uma recapitulação e passar algumas outras informações importantes. Vai me contando aí, enquanto isso, se você já começou a perceber o poder do Power BI. E se você, olhando para dentro da sua atividade profissional hoje, já começou a ter a percepção de como que isso pode ser útil, de como seria uma coisa importante e que traria muito mais valor para a sua atividade profissional, você conseguir gerar um relatório, um dashboard similar a este que a gente acabou de fazer aqui.
E como eu disse, mais importante do que a área que nós fizemos são os conceitos que estão por trás. E esse foi um primeiro passo. Então, olha só, a gente tinha no começo da aula uma base de dados, que poderia ser uma base de dados de qualquer tema, isso não importa. E a gente tinha uma situação-problema, um estudo de caso, que é a forma como eu gosto de trazer esses conteúdos para que eles sempre sejam situações aplicáveis à realidade de mercado. Então, existia uma base de dados, existia uma necessidade por parte de uma empresa de analisar os dados daquela base. E aí a gente transformou aquela base de dados em um relatório inteligente, interativo, um relatório automatizado e que, inclusive, tem a capacidade de se atualizar sozinho, tá? Nós faremos essas programações ali de atualizações ao longo do nosso treinamento. Nós falaremos sobre isso também. Então, nós tiramos aquela estrutura que era simplesmente uma base de dados, que por si só tem pouco significado, e transformamos em um conjunto de informações que poderiam responder a todas aquelas perguntas da nossa situação-problema e a diversas outras que ainda nem estavam ali, porque isso é o comum, a gente entregar algo que responde a 10 perguntas, mas de repente a pessoa vai pensar, opa, e se fosse de outra forma? E o dashboard ele vai conseguir ter essa interatividade para poder trazer essas novas respostas, assim, ó, num estalar de dedos. E aí, para ficar claro essas etapas, quando a gente vai desenvolver um projeto no Power BI, eu trouxe aqui algumas coisinhas que são importantes para a gente entender. E esses detalhes, pessoal, mais até do que a ferramenta em si, entender o contexto é o que faz mais diferença na sua vida, tá? Então, sempre que a gente vai desenvolver um projeto no Power BI, a gente começa tendo ali uma necessidade, que era a nossa situação-problema. Analisando essa situação-problema, a gente começa o projeto em si, que tem como primeira etapa, em geral, o quê? Uma análise exploratória. É você entender a sua situação-problema, analisar os dados que estão disponíveis. Analisando esses dados, é hora da gente fazer com que o Power BI se conecte a essas fontes de dados, que podem estar em diversos locais, planilhas, bancos de dados, sistemas, enfim. O Power BI é capaz de se conectar a uma infinidade delas de forma nativa, com poucos cliques. Depois disso, que a gente traz essa base de dados para dentro do Power BI, é importante que a gente trate os nossos dados. Nem sempre, ou quase sempre, na verdade, eles não virão da forma como a gente precisa 100%. Vai vir um dado que está incorreto, vai vir um dado que a gente não precisa, vai vir uma formatação que está inadequada e a gente precisa tratar esses dados para que eles estejam adequadamente preparados para nossas análises. Depois do processo de tratamento, a gente vai ver isso sobretudo nas próximas aulas, tem também uma parte de modelagem. E o que é essa modelagem? Hoje a gente tinha uma fonte de dados, mas pode ser que a gente tenha duas. E quando eu tenho duas, como que elas se relacionam? Quando eu tenho três, como que elas se relacionam? Isso vem do meu modelo de dados. É, por exemplo, quando a minha empresa busca informações na internet para fazer uma cotação de preço de algo, e eu tenho também um sistema na empresa que exporta um relatório no Excel, e eu preciso unificar essas informações. E não é difícil, muito pelo contrário, com a orientação correta, você consegue fazer isso aqui com poucos cliques. E aí a gente evolui criando as nossas medidas, criando as nossas agregações. O que é uma agregação? O que é uma medida? Hoje a gente fez agregações implícitas dentro do Power BI, que ele conseguiu fazer automaticamente a soma da receita, automaticamente a soma da quantidade. Aquilo foi uma agregação. Peguei e agreguei todos os valores de venda para trazer a receita total. Agreguei todas as quantidades vendidas para trazer a quantidade total de itens vendidos. Porque o valor unitário, em geral, ele não tem a mesma importância num contexto de análise que o valor macro, que é a agregação. E da agregação você vai analisar depois o que for minucioso de acordo com a sua necessidade. E hoje a gente fez utilizando o próprio Power BI com poucos cliques sem criar nenhuma função. Mas ele também tem funções muito poderosas que você pode utilizar para melhorar as suas análises. A partir dessas análises das agregações, das medidas que a gente cria, nós representamos essa informação visualmente. Gráficos e visuais que tem aos montes no Power BI, e você já viu que ele tem diversos ali por padrão.
mas ele tem uma biblioteca, uma espécie de loja, que você consegue adicionar outros visuais ali, ó, e o céu é o limite. Quando eu junto todos esses visuais, eu transformo isso num dashboard interativo. O que é um dashboard interativo? Que vai ter os gráficos, os visuais, as segmentações integradas para que eu consiga ter uma visão clara, precisa e interativa sobre aquilo que eu tenho necessidade, podendo ali realizar filtros, podendo realizar análises, ver informações adicionais. E aí entra um passo que muita gente às vezes deixa de lado, mas não pode. Esse relatório que a gente fez, ele está aqui no meu computador, mas eu quero poder compartilhar ele com um e-mail de alguém, num site, no sistema da empresa, enfim, eu posso querer colocar ele em vários locais. E aí, o processo de compartilhamento e segurança, inclusive entendendo como deixar esse relatório seguro, é também fundamental. E um ponto não menos importante é a documentação. Quando eu tenho um projeto validado e documentado, na hora que eu preciso atualizar algo, dar manutenção, explicar para alguém, é muito mais fácil. Tudo na vida, na verdade, a gente tem documentado, tende a ficar mais fácil quando a gente precisa mexer naquela situação tempos depois. Combinado? Beleza. E o último passo, eu gerei o meu projeto. E agora, o que eu faço com isso? É o que a gente tem de talvez a coisa mais importante e valorizada pelas empresas. O Power BI é uma ferramenta de análise de dados que é um meio para que você possa, de fato, realizar as análises. Não adianta eu criar aqui um relatório maravilhoso e eu ver, por exemplo, que eu tenho um funcionário performando melhor que o outro e não realizar uma análise sobre aquilo. De eu ver que eu tenho um mês que performou melhor que o outro e não entender se foi uma campanha que eu fiz, o que aconteceu para um mês ter ido melhor do que o outro. Então, a análise do seu projeto, para que você traga ideias, insights, é fundamental, sobretudo num mundo atual em que eu tenho uma série de ferramentas de inteligência artificial, que é automatizar uma série de processos e está só no começo. Se você não entender que você é um profissional que precisa trabalhar com a cabeça, você vai ficar para trás. E esse processo analítico, ele é um processo, na grande maioria das vezes, que ninguém vai fazer com a qualidade que uma pessoa se debruçando sobre aquilo é capaz de fazer. Se você já chegou até aqui, eu tenho certeza que você já está impressionado com as potencialidades que o Power BI pode ter na sua vida e na sua carreira. Trata-se de uma ferramenta que pode ser utilizada em qualquer área. O projeto que a gente desenvolveu hoje, ele teve relação aqui com uma análise de vendas. Mas você pode e deve fazer duas coisas. Primeira delas, olhar para este mesmo projeto e tentar pensar em novas análises que você poderia fazer e que a gente não desenvolveu aqui ainda. São inúmeras essas possibilidades. E a segunda situação é olhar para dentro da área que você trabalha, para dentro da área que você atua, pegar os dados ali da sua empresa, ou se você está em busca de recolocação, pegar dados de mercado e desenvolver projetos como este que a gente acabou de fazer. Os fundamentos, eles são os mesmos. A estrutura lógica que você tem que pensar para desenvolver projetos em outras áreas é a mesma. Então você consegue, a partir de agora, pegar bases de dados que tenham relação com aquilo que você precisa e começar a desenvolver os seus novos projetos. Lembre-se que eu deixei material complementar na descrição do vídeo, onde você vai cair nessa paginazinha com o link para material didático e também para outras aulas complementares.